Eu volto a essa tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para voltar a falar aqui sobre a questão dos impostos sobre remédios no Brasil. Muita gente fala, mas vai falar isso no momento de crise? Isso aí não tem nenhuma ressonância? Já não tinha sem ser esse momento, com esse momento então? Eu me pauto, senhor presidente, pelo que é justo, pelo que me parece justo, e tento representar aqui exatamente o que eu propus na minha campanha eleitoral e o que minha consciência diz que é o melhor para a população brasileira, que é quem a gente representa aqui. Às vezes a gente vem a essa tribuna e a gente não vê um eco, não vê uma ressonância, mas um dos papéis de um parlamentar, até porque as pessoas confundem muito o papel do legislativo com o papel do executivo, e às vezes, inclusive, cobram coisas de um parlamentar que são da alçada do executivo. Um dos papéis de um parlamentar é, inclusive, gerar massa crítica sobre determinado tema, e, de repente, o resultado não aparece imediatamente, mas aparece num ponto futuro. Aconteceu isso com a minha luta para acabar com os salários extras dos parlamentares, por exemplo. Eu, quando assumi como deputado distrital aqui no Distrito Federal, no ano de 2007, eu abri mão dos salários extras, apresentei um projeto para acabar com os salários extras, e isso gerou uma massa crítica na sociedade contra isso, que é algo que existia nesse país, nesse Congresso Nacional, desde o ano de 1938. E as pessoas reagiam quando tinha convocação extraordinária até, mas sobre o 14º e 15º não tinha uma reação, não tinha um debate do quanto era errado os parlamentares receberem salários extras, enquanto aqueles que eles representam, que é a sociedade brasileira, o trabalhador brasileiro, não recebiam esses salários. Agora, do mesmo jeito, a questão dos impostos sobre remédios. E é importante fazer essa discussão. Remédio não pode ser tratado como uma mercadoria. Ninguém compra remédio porque quer, a pessoa compra porque precisa. Existem famílias hoje que gastam R$5.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Senador, deixa eu só interromper para os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Virgínia Santino, de Anápolis, Goiás, estão nos visitando. Sejam bem-vindos. Com a palavra, senador. Um abraço a todos também que estão aqui nas galerias. Então, senhor presidente, remédio não pode ser tratado como mercadoria. Ninguém compra um remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa. Existem famílias hoje que gastam mais de R$5.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E o que o Estado brasileiro faz para solucionar ou pelo menos atenuar isso? Nada. O projeto de Vossa Excelência tem toda a lógica, porque se o nosso sistema de saúde é grátis, o sistema SUS, você não tem que pagar nada. E se você dificulta o acesso ao remédio, que sentido faz isso? Porque aí você vai ter que gastar mais no SUS. Tem toda a lógica do mundo, Vossa Excelência. Obrigado, senador Zé Medeiros, que está presidindo essa sessão. E eu quero trazer aqui alguns números para a reflexão dessa casa e da sociedade brasileira. Até porque eu ainda acredito que as pessoas têm um mínimo de consciência, de análise do que é justo e do que não é justo. E como eu gosto de ser vencido pelo argumento, eu gosto que as pessoas me convençam pelo argumento, eu quero tentar convencer as pessoas da maluquice que a gente vive nesse país. E quero trazer aqui alguns dados. O primeiro, senhor presidente, nós, nesse país, pagamos de impostos sobre remédios de uso humano 35,7%. Vossa Excelência sabe quanto se paga nesse país de impostos sobre medicamentos de uso veterinário para animais? 14,3%. Medicamentos de uso humano, 35,7%. Medicamentos de uso veterinário,
14,3%. Não tenho nada contra animais, não, pelo contrário, inclusive participo da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Algumas iniciativas importantes. Mas é justo medicamentos de uso humano ter uma tributação nesse país de 35,7% e medicamentos de uso veterinário 14,3%. Alguém me explica essa lógica. Queria que o governo me explicasse, queria que os parlamentares aqui me explicassem. Alguém tem que me explicar. Volto a dizer, porque as pessoas não entendem. Medicamentos de uso humano, quanto se cobra de impostos no Brasil? 35,7%. Medicamentos de uso veterinário, 14,3%. Medicamentos de uso veterinário são isentos de PIS/PASEP, são isentos de COFINS. Medicamentos de uso humano tem 2,1% de tributação, sobre, que é o PIS/PASEP, mais 9,9% o COFINS. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Segundo dado aqui, senhor presidente, que também me causa espécie, difícil alguém me explicar a justiça desse dado. Para tirar todos os impostos dos remédios, no dia de hoje, o impacto no orçamento é de 5 bi, equivale a 0,2% do orçamento geral da União. Pois o governo deu uma isenção para a indústria automobilística de 20 bi. 20 bi para a indústria automobilística pode. 5 bi para que as pessoas comprem um remédio por um preço mais acessível, não pode. Porque vai quebrar o país. Então, é difícil entender. Então, 14,3% a tributação sobre medicamentos de uso veterinário para animais. Então, se um animal está passando mal, precisa de um remédio, o governo vai tributar aquele remédio em 14,3%. Agora, se um ser humano está passando mal, precisa de um remédio, aí é 35,7%. Segundo, o governo não dá a isenção para os remédios, mas para a indústria automobilística, 20 bi. Então, 20 bi para a indústria automobilística pode. 5 bi para as pessoas comprarem remédio por um preço mais barato, não pode. Pior, para a indústria automobilística, o preço pode baixar um pouquinho, mas a indústria automobilística pode pegar parte dessa isenção, o que não acontece com remédios, porque no Brasil existe controle de preço sobre medicamento. Se entrar no site da Anvisa, tem lá o nome de todos os remédios e do lado o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de cada um. Ou seja, é só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção que a gente vai ter a garantia de que toda a isenção vai ser revertida diretamente para o consumidor final. Então é difícil entender essa lógica. Claro que o governo deveria agir muito mais nesse tema. Esse é um tema que depende... Ninguém compra um remédio porque quer. Aliás, se deveria quebrar algumas patentes também. Eu faço, inclusive, aqui um elogio a um colega nosso, o senador José Serra, quando foi ministro da Saúde, introduziu a questão dos medicamentos genéricos. Agora, não dá para a gente continuar do jeito que está, porque é uma incoerência. E ninguém me explica, e continua tudo do mesmo jeito. Eu venho a essa tribuna, repito tudo, e não tenho resposta nenhuma, e continua tudo do mesmo jeito, e vai. E parece que eu falo para o nada, porque ninguém dá uma solução, ninguém ouve. Então, eu gostaria, não sei se o senador Cristóvão quer uma parte. Senador Regufe, primeiro eu quero parabenizar pela sua obstinação nessa luta para reduzir o preço dos remédios no Brasil. E a melhor maneira de reduzir o preço dos remédios, além, por exemplo, dos genéricos, que foi uma decisão correta 12 anos atrás, talvez, é a exoneração fiscal dos remédios. Não faz lógica cobrar imposto sobre remédio.
Até porque, se a pessoa fica doente porque não está podendo comprar um remédio, vai terminar pressionando a rede pública, exigindo mais gastos no sistema de saúde. A redução do preço dos remédios se paga em si. O Estado termina ganhando dinheiro ao reduzir o imposto do remédio, se você coloca numa perspectiva. Reduz hoje, perde um pouquinho, mas ganha mais depois. Além disso, a lógica, como o senhor está trazendo aqui, e mostra bem que esse é um país em que, para a economia, tudo, para as pessoas e o social, nada. Remédio de bicho paga menos imposto que remédio para a gente, porque o bicho é para gerar lucro para a empresa que produz o animal, para a agricultura, para a pecuária, e o ser humano não se liga. Ao mesmo tempo, a sua lógica mostrando o problema dos automóveis, da indústria automobilística. E aqui o senhor falou em 20 bi, mas aqui mostra um outro assunto, que incentivos fiscais para a indústria automobilística, que se baseou numa medida provisória que foi comprada, tipo mensalão. O governo pagou e empresas pagaram para obter votos para aprovar um imposto, a redução de impostos sobre automóveis, e não manda para cá uma proposta de redução de impostos sobre remédios para que a gente vote. Se para automóvel, eles chegam ao ponto de pagar. Para remédio, eles negam até mesmo enviar para cá. Eu fico feliz de estar aqui com o senhor, sabendo da sua luta, e eu estou ao seu lado nessa luta. E parabenizo mais uma vez pela sua obstinação. E eu espero que não se canse e que em breve a gente consiga isso aqui para o Brasil e aqui no Distrito Federal também. Então, parabéns por sua luta e conte comigo nessa luta formidável para baratear o preço dos remédios. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência colocou muito bem que isso, inclusive, vai provocar uma redução do custo do próprio sistema público de saúde num ponto futuro. Um ótimo argumento que Vossa Excelência colocou aqui nesse debate. Agora, dizer, senhor presidente, que há uma coisa estranha que acontece nesse país, porque, às vezes, tem uma votação de um aumento de salário de uma categoria profissional e a galeria está cheia. Aí, às vezes, tem um projeto para tirar impostos para a indústria automobilística. Aí tem esse lobby que hoje os jornais estão dando, tem quem pressione. Agora, a maioria silenciosa, essa não tem quem defenda. Talvez eu tivesse que convocar todos os doentes do Brasil para ocupar essa galeria aqui, para pressionar, porque a maioria silenciosa ela não é ouvida, porque talvez ela não tenha forma de pressionar o parlamento, pressionar o governo. Então, eu queria deixar aqui esses questionamentos. Primeiro, é justo cobrar impostos sobre remédios? Sim ou não? Na minha opinião, não, porque remédio não é mercadoria, não pode ser tratado como mercadoria. Ninguém compra remédio porque quer, a pessoa compra porque precisa. Correto seria o governo distribuir remédios gratuitamente para toda a população, mas na impossibilidade disso, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar esses medicamentos. De tanto eu falar esses números daqui, daqui a pouco até os senhores já vão saber de qual esses números. Que enquanto a Inglaterra não cobra imposto sobre remédios, enquanto o Canadá não cobra imposto sobre remédios, enquanto a Colômbia não cobra imposto sobre remédios, no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Segundo, é correto medicamentos de uso veterinário ter uma tributação menor do que medicamentos de uso humano? Qual é a lógica disso? Medicamentos de uso veterinário, 14,3%. Medicamentos de uso humano, 35,7%. Terceiro, é correto se retirar impostos da indústria automobilística e a população continuar pagando remédios caros como paga no Brasil? Uma isenção para a indústria automobilística de 20 bi. E para remédios, 0. Ninguém tira 1 centavo dos impostos dos remédios. E dane-se aquela pessoa que tiver uma doença e que tiver que todo mês ir na farmácia comprar remédios por um preço exacerbado.
Essa reflexão que eu queria fazer. Eu apresentei, quando era deputado federal, ainda no ano de 2011, uma proposição para proibir a tributação sobre remédios no Brasil. Apresentei nessa casa, na minha primeira semana aqui nessa casa, como senador da República, a proposta de emenda à Constituição 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. Talvez, senhor presidente, eu não consiga aprovar, até porque aqui os interesses são diversos, as influências são diversas, mas eu tenho certeza que esses meus discursos não vão ser em vão. E que do mesmo jeito que os salários extras dos parlamentares, que existiam desde 1938, demorou, mas acabaram, do mesmo jeito, um dia, talvez nos próximos 10, 15 anos, eu vou ver os impostos sobre remédios acabar no Brasil. Pelo menos eu estou formando a massa crítica da população para pressionar os gestores públicos de que isso é um tema importante e de que isso tinha que ser tratado com a devida atenção. E por uma razão muito simples, não é justo se cobrar impostos de uma pessoa quando ela precisa comprar um remédio para tratar da sua saúde. Muito obrigado.